Podemos orar então, vamos orar. Sim. Querido Deus, Santo Pai de amor, toda a nossa gratidão a Ti, porque mesmo estando ainda neste mundo tão mau, tão tenebroso, nós sentimos a Tua benfazeja presença ao nosso lado. Obrigada pelas bênçãos incontáveis que o Senhor proporciona a Teus filhos. Senhor Deus, estamos atravessando tempos difíceis em que sofremos também de qualquer forma. E pedimos que as bênçãos do céu estejam constantemente ao nosso lado, ao lado de teus filhinhos, Pai. Aqueles que estão enfermos, em primeiro lugar, nós queremos entregar eles nas tuas mãos. Queremos aqui, primeiro, a recuperação de muitos deles que tiveram recuperação de sua vida, pela saúde, que o Senhor continue atuando na vida dessas pessoas para que continue sentindo-se bem. Amém. Agora eu me lembro também da minha cunhada, naquele hospital, naquele quarto isolado, sem falar com ninguém, aguardando um exame. Ó Pai Santo, está muito triste a vida dela ali, já é uma pessoa idosa. Senhor, esteja ao lado dela neste momento, fazendo com que ela possa estar segura em Ti, sempre firme na bendita esperança da volta de Jesus. Amém. E Amém, amém. Deus bênçãos, continue na vida de muitos outros, Pai, que também se encontram enfermos. Não somente no seu corpo físico, mas que possa estar também ao lado de todas as pessoas deste mundo que, de uma forma ou de outra, deve ser alcançada pelo Evangelho. E que teus filhos que já conhecem a tua mensagem possam estar, assim, preparados para levar as boas novas de salvação a essas almas sinceras que estão lá fora. Capacite para levar essa mensagem de amor, porque nós temos certeza que muito breve nós veremos Jesus voltando. Amém. Abençoe também este grupo, que possa prosseguir unido, orando, sempre em comunhão contigo, porque nós já sentimos que as orações desses filhinhos teus, que fazem parte desse grupo, muitas orações têm sido ouvidas. Obrigada Amém. por esse grupo existir. Pedimos também que o teu Espírito Santo esteja conosco nesta noite, ao ouvir a tua mensagem, o pastor que vai trazer a mensagem possa ser ungido por ti neste momento, e ele traga um de conforto no coração, e nos eleva mais para perto de ti. Amém. Nós, muitas bênçãos, doce e precioso, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Pastor Vinícius, mais uma vez, muito obrigado. É uma alegria poder recebê-lo aqui no nosso grupo tão distante, mas dentro de uma sala que é tão legal poder estar juntos aqui num ambiente tão gostoso, bem familiar. E, mais uma vez, agradecemos por ter aceitado o convite. Deus possa usá-lo grandemente nesses próximos momentos. Obrigado, pastor. Edson, eu que agradeço o convite que vocês me fizeram. Para mim é uma honra, um privilégio falar a vocês. Eu realmente tenho acompanhado um pouco do trabalho de vocês, tenho ficado impressionado com as bênçãos do grupo. Também fico impressionado com a sede e a fome de Deus que este grupo apresenta. Eu tenho visto que toda a vigília que está disponível aí na internet, nas redes sociais, vocês têm acompanhado. E que vocês acompanharam a última vigília que fizemos em São Paulo. Também teve uma outra vigília agora na Central de Curitiba. Eu também percebi que vocês estavam conectados e retransmitindo a vigília. Sim. Isso é uma coisa muito bacana, mostra realmente, como eu disse, uma sede e uma fome de Deus que nós precisamos manter isso. Isso é muito, muito importante. Bom, eu queria meditar com vocês nessa noite sobre o tema que já foi apresentado, né? Como título dessa mensagem, até quando, Senhor? Essa é uma pergunta angustiada que surge na Bíblia, especialmente nos Salmos, mas que também se repete em outras passagens das Escrituras, que remete à trajetória, à caminhada do povo de Deus em direção a Jerusalém. Vocês sabem que os judeus, eles tinham festas que eles
se congregavam em Jerusalém 3 vezes por ano, a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Eles cantavam salmos e hinos em direção até Jerusalém, e uma dos salmos recorrentes que eles cantavam tinha que ver com esta pergunta: até quando, Senhor? Porque eles aspiravam por chegar em Jerusalém e associavam também a distância a Jerusalém que eles estavam com os problemas que enfrentavam na vida, que pareciam distanciá-los ainda mais do seu destino, Jerusalém. Bom, e essa pergunta ela acabou assumindo dimensões cósmicas nas Escrituras, né? Retratando a situação do povo de Deus neste mundo desértico, assolado pelo pecado, e que, enquanto nós estamos aqui, estamos perguntando até quando nós vamos continuar aqui. Estamos com saudade de Jerusalém, Jerusalém está se aproximando, está na hora de a gente chegar lá. Então, até quando, Senhor? É a pergunta angustiada que brota no coração de um cristão que entendeu que esse mundo definitivamente não é um lugar seguro para nós vivermos e que nós não fomos feitos para viver aqui, e que a nossa pátria celestial é realmente o nosso lugar, e é para lá que nós devemos ir. Então, para refletir um pouco sobre isso, quero convidar vocês a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Eu vou ler, é uma parábola muito conhecida. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. E é um texto riquíssimo, belíssimo, com implicações espirituais muito importantes para a nossa vida. Eu passo a ler a vocês Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1, que diz: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então aqui a gente já vê de início qual é o objetivo da parábola que Jesus contou. Orar sempre e nunca esmorecer. Essa parábola foi contada exatamente com esse propósito, para estimular as pessoas a continuar orando e não desanimar da oração. Ele segue no versículo 2. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Bom, esta é uma parábola muito interessante, porque ela faz uma comparação por contraste aqui. E aqui nós entendemos algumas lições muito importantes. Como eu disse a vocês, a primeira lição, a primeira mensagem da parábola, que revelando o propósito pelo qual ela foi contada, era para estimular a oração incessante dos discípulos e dos cristãos e a necessidade de permanecer em oração a despeito das dificuldades. Bom, a comparação é com um juiz iníquo e uma viúva que havia perdido tudo. Observa, na cidade havia uma viúva que ia ter com esse juiz dizendo: julga a minha causa. Mas o juiz, ele não temia Deus, ele era mau, era um juiz corrupto, era um juiz que só julgava as causas com base em suborno. E essa viúva, ela não tinha, muito provavelmente, condições nenhuma de subornar esse juiz, e talvez nem quisesse fazer isso. Ela precisava de que justiça fosse feita. É possível que essa história aluda a situações bastante reais do tempo em que essa história foi contada, quando as mulheres, especialmente viúvas, ficavam sem amparo nenhum, e às vezes a corrupção da época, a perversidade de algumas pessoas fazia com que algum sustento daquelas mulheres, alguma propriedade, alguma posse, alguma casa, alguma
coisa que ela tenha herdado de seu marido ou de seus pais, em virtude da sua situação indefesa, fosse tomada dela e ela ficasse numa situação de completa miséria. Então, essa mulher aqui, ela vai até o juiz da cidade para que ele julgue essa causa, ou seja, para que ele faça alguma coisa para que seja restabelecida a condição dela. Bom, porém, o juiz, ele, como eu disse, ele não está disposto a ajudar. Ele não está disposto a ajudar, porque ele é perverso. Então, essa mulher só tem uma arma para que a justiça seja feita. Ela só tem a arma da insistência. Como ela não pode suborná-lo, e talvez nem queira fazer isso, ela só tem o recurso de importunar esse juiz continuamente para tentar forçá-lo a fazer aquilo que ela precisa que seja feito. Na verdade, aquilo que ela não é que ela precisa, aquilo que é essencial para ela, porque se isso não for dado a ela, ela não tem condições de subsistir. Então, ela está em busca de justiça. Observe que o juiz diz, olha, eu não gosto de atender esse tipo de coisa. E ele diz no versículo 4, eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, quanto mais uma mulher indefesa. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. O que ele diz aqui? Olha, você é obrigado a atender a causa dela em virtude da insistência que ela manifesta. Jesus diz no versículo 6, considerai no que diz esse juiz iníquo. Bom, o juiz disse o quê? Vou julgar porque ela importuna. Vou julgar porque ela insiste. Não gostaria de fazer, mas vou fazer porque ela é insistente. E aí Jesus explica a parábola, ou explica a comparação. Ele diz, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, se um juiz iníquo está disposto a julgar a causa de uma mulher indefesa e viúva por conta da insistência dela, quanto mais Deus, que é bondoso e amoroso, quanto mais Deus estará disposto a fazer justiça a nós, se nós também manifestarmos o mesmo interesse que a justiça de Deus seja feita em nossa vida. Então, observe a comparação por contraste. Deus é bom, o juiz é mau. O juiz que é mau e que não está disposto a julgar, julga pela insistência. Veja, Deus é bom. Se Deus é bom, há nele uma predisposição natural para fazer justiça e para compartilhar graça e misericórdia. Porém, ele não distribui essa graça e misericórdia sem que se manifeste interesse das pessoas em receber esta graça e essa misericórdia. Ele não pode fazer justiça para pessoas que não estão interessadas em justiça. Então, ele diz o seguinte, a parábola quer ensinar o seguinte, se Deus, que é bondoso e misericordioso, perceber o interesse para que seja feita justiça, e esse interesse for manifestado por meio de constante oração e insistência para que isso seja feita, Deus, depressa, fará justiça aos seus escolhidos. Bom, e o que significa Deus fazer justiça para nós? Vocês sabem que nós cremos na doutrina do juízo investigativo, na doutrina bíblica do juízo investigativo. Essa doutrina revela que, nesse momento, no santuário celestial, Deus está fazendo justiça. Deus está julgando a humanidade. Neste exato momento, no santuário celestial, Deus está fazendo justiça. Em que consiste a justiça que Deus está praticando ou está fazendo no santuário celestial? Duas coisas. A primeira coisa que Deus faz no santuário celestial, ele está julgando os atos perversos dos inimigos de Deus. Ao longo da história, Satanás tem usado agências estatais e humanas para perseguir o povo de Deus. O livro de Daniel, por exemplo, apresenta uma entidade caracterizada como chifre pequeno, que nós sabemos que representa o poder medieval, papal, que perseguiu o povo de Deus durante 1260 anos. Nós sabemos que esse poder vai voltar ativa nos momentos finais em coalizão com a nação mais poderosa da Terra e a sua religião dominante.
Essa coalizão entre papado e protestantismo apostatado norte-americano vai perseguir o povo de Deus no contexto dos eventos finais, antes do fechamento da porta da graça e antes do fim do juízo. O juízo de Deus está avaliando toda essa perversidade, toda essa maldade, toda essa opressão, toda essa violência contra o povo de Deus praticada por esses agentes ao longo da história. E o juízo de Deus é estabelecido para condenar os atos perversos dos inimigos de Deus. É muito interessante vocês pensarem que depois que fecharam a porta da graça, portanto, quando finalizar o juízo de Deus, este mesmo poder que está sendo avaliado pelo juízo de Deus, agora que eu chamei de chifre pequeno, papado, esse mesmo poder vai levar o mundo a decretar um decreto de morte contra o povo de Deus. Porém, esse poder que vai levar o mundo a decretar uma lei tão perversa contra os filhos de Deus, no contexto do tempo de angústia, esse poder não saberá que já há um decreto de morte contra ela expedido num santuário num juízo que não pode ser revogado, que é o juízo do santuário celestial. Então, a primeira coisa que o juízo que Deus está fazendo neste momento, o primeiro objeto do juízo de Deus é condenar os atos perversos dos inimigos de Deus. Por que Deus faz isso? Porque Deus está querendo deixar muito claro para nós que este mundo que jaz no maligno e que está sendo dirigido pelas instâncias e agências satânicas, este mundo tem os dias contados. O mal parece que prospera, o mal parece que domina, que encampa, mas o juízo de Deus está assentado neste momento para dar fim a este mundo de pecado e de maldade e que tantas vezes fez o povo de Deus sofrer. Então, pense numa coisa. A exemplo dessa viúva, nós estamos sofrendo, e o povo de Deus ao longo da história da humanidade vem sofrendo, nas mãos desses adversários perversos que fazem o povo de Deus sofrer. A mulher diz ao juiz: julga minha causa contra o meu adversário. Nós estamos na posição, ou deveríamos estar na posição dessa mulher, nos sentindo ofendidos, no sentido perseguidos, no sentido oprimidos neste mundo e conscientes de que, sem a justiça de Deus, este mundo não é o nosso lugar. Portanto, a exemplo dessa mulher, deveríamos todos nós estar dizendo: julga minha causa, Senhor. O Senhor não está vendo que o mal está imperando nesse mundo, que o seu inimigo parece que prospera, que a maldade parece que não tem fim? Julga a nossa causa, Senhor. Esse é o primeiro ponto de contato entre nós e as necessidades dessa mulher nessa parábola. Bom, a segunda coisa que é objeto do juízo de Deus, e é muito importante que a gente saiba disso, é que fazer justiça no santuário celestial está associado com o fato de que a justiça de Deus, ou seja, o caráter de Deus, expressa em sua lei, ela, no juízo de Deus, esse caráter de Deus, essa justiça de Deus, podem ser transferidos para as pessoas que estão conscientes da necessidade que tem dessa justiça. Vou explicar para vocês. Todos nós somos pecadores, e somos pecadores por conta do inimigo de Deus, que infectou a raça humana e todos nós com esse vírus perverso do pecado que nos faz inimigos de Deus. Com este coração enganoso e pecaminoso que nós temos, nós jamais poderemos ser eternos ou imortais e morarmos com Deus no céu. Este coração pecador que nós temos, na verdade, ele nos condena. Isso é uma grande injustiça, a injustiça do pecado que reina em nossa vida. A consciência dessa injustiça que há em nós deveria nos levar a, como essa mulher, clamar de dia e de noite, importunar o juiz, que é bondoso, não é iníquo, no santuário celestial, pedindo a ele: Senhor, julga a nossa causa. Eu não quero continuar com esse coração perverso que tenho. Quero um novo coração. Julga a minha causa. Então, observe. Jesus disse, no versículo 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Observe. Nós deveríamos estar clamando hoje: Senhor, faz justiça. Faz justiça. Primeiro, contra os inimigos do seu povo. Isto é,
reconhecendo nós todos que este mundo não é o nosso lugar, que esse mundo jaz no maligno, que não é aqui o nosso paradeiro, que nós queremos uma pátria superior e que nós queremos um mundo renovado em que o inimigo e seus agentes são condenados e eles saem do controle da história da humanidade. Porém, e aqui tem um porém muito importante, muitas pessoas, mesmo os professos cristãos, parecem que estão satisfeitos com esse mundo e com a forma como esse mundo é gerido. Esse mundo que jaz no maligno, o curso natural desse mundo, que é de ganância, que é de egoísmo, que é de orgulho, que é movido por inveja e sentimentos escusos, que é impuro, que é lascívio, que é luxuriante. Parece que esse mundo é bastante atrativo para algumas pessoas, inclusive alguns cristãos, que me parecem satisfeitos com este mundo e que não estão interessados, como essa viúva esteve, para que Deus fizesse justiça logo. Parece que estão convivendo muito bem com este mundo, porque entenderam que esse mundo não é tão mau assim. Tem uma pandemiazinha de vez em quando, tem um ataque terrorista por ali, tem uma crise econômica ali, tem uma mortes aqui e ali, mas assim caminha a humanidade e as pessoas vão se acostumando com o curso natural desse mundo. Esta viúva é uma pessoa que simboliza gente que olha para o mundo e que está chorando com a maldade que permanece e parece prevalecer nesse mundo. Gente que sabe que aqui não é o nosso lugar. Gente que pede para que Deus julgue a nossa causa contra o nosso adversário. Ao mesmo tempo, pessoas assim estão conscientes, como eu disse, da sua natureza pecaminosa, de que são pecadores, que precisam, portanto, da justiça de Deus. Essa justiça que nos faz cidadãos dos céus, que nos dá passaporte para viver no céu, que nos dá o green card para viver no céu, que nos dá a cidadania celestial. Fazer justiça eu não tenho cidadania no céu, mas eu quero morar no céu. E eu perdi isso, um adversário roubou isso de mim, eu tinha isso. Então faz justiça, me devolve, Senhor, um coração que me habilite a viver para sempre contigo. Porém, veja o versículo 8. Digo-vos que depressa Deus lhes fará justiça. Ou seja, para pessoas que clamam de dia e de noite. Embora Deus pareça demorado em defendê-los, Deus fará justiça para aqueles que clamam de dia e de noite depressa. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Observe que essa pergunta deveria fazer a gente pensar. Jesus está dizendo que ele vai fazer justiça para quem clama de dia e de noite, para quem vai ao santuário celestial e clama pela justiça de Deus. Mas ele pergunta, quando o Filho do Homem vier, haverá gente sentindo a necessidade de clamar por essa justiça? Haverá gente com fé suficiente para entender que este mundo não é o nosso lugar e de que nós temos um coração que nos separa de Deus e que por isso nós precisamos que ele faça justiça, julgando os inimigos do seu povo e nos dando um coração que nos habilite a viver no céu? É a pergunta que Jesus está fazendo aqui, que nós deveríamos fazer. É interessante você pensar, e eu vou fechar a mensagem com esse texto, que lá em Apocalipse, no capítulo 6, Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Aqui nós encontramos as almas debaixo do altar. Gosto muito desse texto, tenho falado muito sobre isso. Estas almas debaixo do altar representam as pessoas que foram perseguidas pelos inimigos de Deus durante a Idade Média, antes, portanto, do início do juízo celestial que começou em 1844. Este que agora está fazendo justiça para aqueles que buscam. Essas almas clamavam em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, versículo 10, não julgas
nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Observe que há entre essas pessoas, representadas pelas almas debaixo do altar aqui, e a viúva da parábola que nós lemos, um ponto em comum. Tanto a viúva quanto essas pessoas aqui estão clamando para que Deus faça justiça. Até quando, Senhor, não julgas? Até quando a maldade parecerá prosperar? Até quando, Senhor, nós teremos um coração iníquo e pecador que nos liga a esse mundo e nos separa de Ti? Faz justiça, Senhor. Faz justiça. Nós não somos daqui. Nós somos do céu. Ah, Senhor, esse mundo se tornou um lugar definitivamente inseguro para vivermos. Nós não queremos viver mais aqui. Até quando, Senhor, nós vamos sofrer aqui nas mãos do inimigo de Deus? Até quando, Senhor, nós vamos ver nossos parentes falecerem? Até quando, Senhor, nós vamos ver a maldade prosperar à nossa volta? Até quando, Senhor, nós vamos ver a promiscuidade, a perversidade? Até quando nós vamos ver a violência? Até quando, Senhor, os homens serão gananciosos? Até quando os teus filhos parecerão indefesos? Ó Senhor, faz justiça, porque nós não aguentamos mais. Veja que é dessa maneira que Deus espera que nós estejamos. Não que nós estejamos confortavelmente vivendo nesse mundo como se aqui fosse o melhor lugar para se viver. A postura que Deus espera que nós tenhamos hoje é a postura de até quando? Estamos sufocados. Não aguentamos mais. Está pesado demais viver aqui. Faz alguma coisa, Senhor. Mexe nas estruturas desse planeta. A pandemia está indo embora e Jesus não voltou. Nós deveríamos estar chorando. Nós deveríamos estar rasgando não as nossas vestes, mas os nossos corações. Porque a pandemia está indo embora e nós não pregamos o evangelho para o mundo inteiro. Porque nós não cumprimos a nossa missão. Porque esse evangelho não conseguiu transformar, inclusive, a nossa vida. É tempo de nós rasgarmos as nossas vestes espirituais e dizer: até quando, Senhor, vai ser assim? Faz alguma coisa, Deus. Faz alguma coisa. A gente deveria estar como aquela viúva que não tinha nada, perdeu tudo. E tudo que ela tinha era a sua insistência para que aquele juiz iníquo fizesse alguma coisa por ela. Nós deveríamos estar tratando Deus dessa maneira. Senhor, faz alguma coisa. Mas, meus irmãos, eu lamento que nós estamos tão tranquilos, que nós estamos tão sossegados, que nós estamos achando que está tudo tão normal, que nós nos acostumamos até com a pandemia. Ah, meus queridos, hoje é dia de até quando? Até que Jesus volte, nós devemos estar no até quando. Se você está satisfeito com esse mundo, ore a Deus e diga: Senhor, até quando eu vou ter esse coração? Eu não me conformo com esse coração, transforma a minha vida. Me dá um coração inconformado com esse mundo e me dá um coração que anseia pela tua vinda. Até quando, Senhor? Eu penso nessa história do até quando como uma família viajando de férias, com uma criancinha atrás. Eu tenho uma garotinha de 8 anos. E quando a gente viaja, de vez em quando eu ouço isso aí. Tá chegando, papai. Tá chegando, mamãe. A ansiedade do encontro, da chegada nas férias, na casa dos avós, na praia, no campo, para onde vai? Tá chegando. A viagem é cansativa, a viagem é longa. Nós estamos viajando, nosso destino não é aqui, nós estamos viajando, nosso destino é Canaã celestial. Nosso destino é Jerusalém. É para lá que nós vamos. Nós não somos daqui. Se como eu, você está inconformado com esse mundo, está cansado de viver aqui e quer que Jesus volte logo, se você está como eu no até quando, queria convidar você
a ouvir essa música que o Edson vai tocar agora pra gente. Até quando, Senhor? Enquanto você ouve essa música, eu queria que você cantasse junto no seu coração. Fala para Deus que você está com saudade do céu. Mesmo que você nunca tenha ido lá, como eu ainda não fui, mas a gente tem saudade, porque a gente foi feito para viver lá. Fala para Deus que você está inconformado com esse mundo. E se você não estiver, fala para Deus que você deseja estar, porque você sabe que precisa. Fala para Deus que você está inconformado por ter um coração injusto, como eu também tenho. E peça a Deus para que Ele faça justiça e implanta a sua lei em sua vida. Eu vou fazer essa oração também por mim e pela minha família. Enquanto você ouve, faça essa oração e depois nós vamos orar juntos aqui. Outro dia desses me perguntei da volta do meu Senhor, e do fundo da alma eu supliquei que seja hoje mesmo, por favor. Até quando, Senhor, até quando nós teremos que esperar? Até quando, Senhor, até quando nós teremos que chorar? Apresse esse dia, apressa o mais que puderes, ó Pai, pois nós já estamos cansados da luta e da dor. Segura-nos sempre em teus braços e afaga-nos com tua mão. Quando esse dia não chegar, nos dê o amor dos irmãos. Vem logo, Senhor, vem logo, Senhor. Ora comigo agora. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, esta é a nossa oração nessa noite. Até quando, Senhor? O teu tribunal, o teu juízo está estabelecido para fazer justiça. O Senhor está oferecendo justiça gratuitamente para todos aqueles que clamam. Por que, Senhor, nós não temos recorrido como poderíamos e como precisamos? Ó Senhor, até quando vamos ter um coração apegado a este mundo? Até quando vamos achar que as coisas são normais? Ó Deus, faz justiça
e implanta a tua lei em nosso coração. Ao mesmo tempo, o Senhor faz justiça e condena os atos perversos dos inimigos do teu povo, que lideram esse mundo com maldade, com perversidade, e que oprimem aqueles que desejam viver piedosamente. Até quando, Senhor, o ímpio vai prosperar, o injusto vai dominar? Até quando, Senhor? Esse mundo não é o nosso lugar. Apressa, Senhor. Apressa o dia da volta do teu filho. Mas nos prepara para isso. Que nossa família esteja pronta. Que nossa igreja esteja preparada. Que a humanidade seja divertida. E que nós possamos receber Jesus de braços abertos e dizer: este é o nosso Deus, a quem nós aguardávamos. Na sua salvação nos alegraremos. Ó Senhor, apressa esse dia. Faz justiça, porque não aguentamos mais viver aqui. Fica conosco nessa noite. Obrigado por essa oportunidade de estarmos em tua presença. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, pastor Vinícius, por mais esse encontro, por mais essa mensagem inspiradora, que realmente veio de encontro com nossas necessidades, principalmente a nós que estamos aqui tão longe, e poder ouvir essas palavras na nossa língua, vindo de um pastor brasileiro, que Deus realmente possa usá-lo grandemente. Pastor, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco, por dividir, e que realmente nós possamos, de hoje em diante, refletir muito mais sobre esse momento. Até quando, Senhor, nós temos que passar por tudo isso para podermos ver Jesus voltar nas nuvens dos céus. E isso vai acontecer muito rápido. Ore por nós, pastor, aqui. Lembre da gente aqui. E que Deus possa abençoá-lo grandemente também no seu ministério, onde você for pregando, nas vigílias, nos sermões, nos escritos, que Deus possa usá-lo grandemente. Amém. Deus abençoe muito vocês, viu? Quando vierem ao Brasil, façam uma visita para a gente aqui na Casa Publicadora Brasileira. Vai ser um privilégio encontrar vocês. Com certeza. Não sabemos quando serão os primeiros a ir daqui para aí, ou daí para cá, vir daí para cá, né? Porque está tudo fechado, tudo parado. Mas Deus Em breve. tem planos realmente, em breve, se Deus quiser. Obrigado, pastor. Obrigado a todos que estão nos assistindo aqui pelo Facebook. Mensagem maravilhosa do pastor Vinícius Mendes essa noite. Acompanhe nosso grupo, acompanhe nosso canal lá no YouTube. Pastor Vinícius, mais uma vez, Deus abençoe a todos vocês e até uma próxima oportunidade. Uma boa noite.